Olá, boa noite, líderes, mobilizadores do reino, por mais um encontro aqui, mais um treinamento de liderança. Esse é o nosso quarto encontro e hoje eu quero falar com vocês sobre uma liderança que contagia e também continuar aquele processo sobre o descobrimento do propósito, né? Mas antes eu quero falar sobre liderança que contagia. Por quê? É incrível, né? A gente acabou de escutar uma canção onde fala que eu diminua e ele cresça. Que eu diminua, sabe? Que a glória dele resplandeça e que a cada dia nós possamos se constranger com isso. E algo que Deus tem ministrado muito no meu coração esses dias, e algo que eu sou apaixonado por isso, Deus falou assim para mim: João, você tem uma missão com essa galera lá dos líderes, dos mobilizadores do reino, e uma missão que não só fica neles, tá? Ó, o Alex aí, seja bem-vindo, Alex. Não só fica neles, mas que estende para outras pessoas. E que missão é essa? Há muito tempo atrás, eu falava sempre com a minha esposa e com alguns amigos, né, que eu tinha um contato, e eu falava com eles: a grande verdade é que a gente precisa hoje desconstruir para construir novamente, né? É o tal do se esvaziar que a gente estava falando antes de começar aqui, para se encher. É o que a gente já falou aqui no nosso encontro sobre liderança plena e liderança sobrenatural, de que a gente tem que desaprender a liderar para, de fato, começar a liderar. O que, João? Nós precisamos, sabe, desconstruir para construir de novo. A gente precisa desconstruir uma imagem que foi feita do evangelho. Sabe, o evangelho, ele não tem a ver com o curar. O evangelho não tem a ver só com curar, só com o libertar. O evangelho não tem a ver com o estar dentro de uma igreja. O evangelho, gente, é um estilo de vida, é algo que está arraigado, entranhado. E o que Deus ministrou no meu coração esses dias é: faça as pessoas se apaixonarem novamente pelo meu evangelho. Porque o evangelho, ele é sim, ele é transformador. E a gente tem diante de nós, como eu falei aqui, foi na primeira aula, a informação que pode mudar, que pode transformar o mundo, a sociedade, famílias, nações. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 13. Efésios 2, a partir do verso 13. Vou ler aqui para você. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que andastes estáveis longe, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois dos dois, um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ele as inimizades. Então, a gente vê aqui em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 13 até aqui o 17, o seguinte: antes existia um muro que dividia judeus dos gentios, e Jesus vem e derruba esse muro. E já não há mais esse muro que impede, né, de um relacionamento entre os judeus e os gentios. Por que eu estou falando os judeus e os gentios? Você vai ver lá que Deus fez uma promessa para Abraão, foi para um povo. Que povo é esse? O povo judeu. Então, ele fez tudo aquilo que a gente falou na semana passada, por exemplo,
despertou o povo, tirou o povo ali da escravidão do Egito, levou ele para o deserto para transformar, para preparar eles para uma terra prometida. E aí, esse povo era um povo escolhido por Deus. Só que quando Jesus vem, ele derruba esse muro que dividia. E aí nasce um outro povo. Que povo é esse? A igreja. A igreja. A igreja que é um órgão vivo, que é um movimento. Então a igreja não é simplesmente quatro paredes, não é isso. A igreja não é uma bandeira denominacional. A igreja somos nós, é o povo. Essa união que é através de Jesus, que é o cabeça. E nós somos esse corpo, que vamos contribuir com cada um, que vamos contribuir com essa missão que ele nos deu. Então, como eu falei, para a gente entender qual é o nosso propósito aqui na Terra, nós precisamos primeiro entender qual é o propósito de Deus aqui na Terra. Qual é o propósito dele? E o grande propósito de Deus, além dele ser adorado, e a gente já vai falar sobre isso aqui também, o grande propósito dele é formar uma família de filhos semelhantes a Cristo. Filhos semelhantes a Cristo. É por isso que eu falei que Cristo, ele é um protótipo perfeito. Ele é aquele que nós devemos copiar, modelar. Então, Efésios, né, ele é o evangelho da igreja. Então, se quer entender ali o conceito de igreja, você leia Efésios. Então, Jesus, ele quebra o muro que separava judeus dos gentios e ele juntou em uma só família, que é a igreja. Igreja, ela é uma família para o Pai. Anota isso aí, igreja é uma família para o Pai. Igreja é um corpo para o Filho. Deus é Pai, Jesus é Filho. Então, igreja é uma família para o Pai. Igreja é um corpo para o Filho. Igreja também é morada do Espírito Santo. Então é muito fácil você entender, é só você pensar na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a igreja é uma família para o Pai, um corpo para Cristo e a morada do Espírito Santo. Então a igreja, ela não é um lugar simplesmente para você participar. O pastor aqui da igreja que eu pertenço, ele fala muito sobre isso. É um local para a gente pertencer. Não é simplesmente os mobilizadores do reino, não é um lugar simplesmente para você participar. É para você pertencer. Porque quem participa simplesmente está lá no grupo de liderança, por exemplo, mas não interage, não coloca nada, não participa aqui das aulas, não está aqui com a gente, não contribui, ele está simplesmente indo, está simplesmente lá, participando, mas pertencer é algo muito maior. Olha a Érica aí, seja bem-vinda, Érica. E a igreja, ela é um local de comunhão. Anote isso aí também, a igreja é um local de comunhão e também de missão. Então a igreja, ou o movimento, vamos trazer aqui para o nosso contexto um pouco, porque nós somos a igreja de Cristo, mas aqui nós não somos uma denominação, tá? Nós aqui somos um movimento de pessoas apaixonadas pelo reino, apaixonadas por Deus. Então, trazendo para o nosso contexto, o movimento do reino é um local de comunhão, mas também de missão. Só que eu quero que você entenda que essa é uma identidade da igreja. A gente, na nossa terceira etapa do nosso treinamento,
a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre unidade, tá? E a gente vai falar muito sobre essa terceira etapa, inclusive da nossa identidade. Lembra, nas outras aulas que eu falei, que a nossa identidade ela é formada em 3 etapas? A gente vê ela, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, imagem e semelhança de Cristo. Depois a gente vê ela lá nos evangelhos, principalmente quando Jesus vai lá, se batiza, e aí vem aquela voz, ele é meu filho amado, em quem tenho prazer, ou seja, nós somos filhos. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, fala o quê? Versículo 9, que nós somos uma nação santa, sacerdócio real, povo eleito. Isso tem a ver com o quê? Com unidade, com igreja. Então, a igreja é um local de comunhão, mas também é um local de missão. Então, nós devemos estar envolvidos na missão de Deus. Ou seja, os mobilizadores do reino, que é um movimento, ou qualquer outro movimento, se ele não tiver comunhão e se ele não tiver cumprindo uma missão de Deus, ele não é algo bíblico. É simplesmente uma comunidade qualquer, como você vê por aí. É um movimento qualquer, é uma igreja que, na verdade, não é igreja. Não é um corpo de Cristo. Não é uma igreja bíblica. Só que, preste atenção, a gente falou aqui que a igreja é família para o Pai, que a igreja é corpo para Cristo, mas que a igreja é morada do Espírito Santo. Agora, o que diferencia nós aqui dos mobilizadores do reino, a igreja, o corpo de Cristo, o que diferencia, sabe, movimentos, sabe, para o reino em relação a outros movimentos? A igreja em si, em relação a outras comunidades, o que diferencia? Vamos lá, se a gente for pegar, por exemplo, no meio militar, eles têm comunhão entre eles? Coloca aqui no chat, sim ou não? Ou balança a cabeça igual a Érica fez aqui. Tem comunhão entre eles, não tem? Eles têm uma missão também? Os militares têm uma missão? Tem lá uma missão. Um time de futebol, eles têm comunhão entre eles? Tem comunhão entre eles. Eles têm lá, por exemplo, uma missão, ganhar o jogo, ganhar aquele campeonato. Eles têm uma missão. Um partido político, por exemplo, eles têm a comunhão deles. Eles também têm uma missão. Ou seja, as mesmas características de uma igreja. Mas o que diferencia uma igreja, um movimento como esse, os mobilizadores do reino, o que diferencia? É a terceira etapa. A igreja é morada do Espírito Santo. Se o nosso movimento aqui, se a igreja na qual você pertence, se a sua casa, por exemplo, não for a presença do Espírito Santo, não tiver a presença do Espírito Santo, a comunhão e a missão não vale de nada. Não é uma igreja de fato, não é uma igreja onde Deus habita. Então, o principal objetivo do nosso movimento aqui, o primeiro ponto do nosso movimento, é ser cheio do Espírito Santo. E o primeiro ponto aí, talvez na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, sabe, no seu trabalho, é trazer o Espírito Santo. Então, um grande erro que as igrejas, né, como um todo, têm cometido, sabe qual é? Não é, na verdade, não é o erro, mas a pergunta, em primeiro lugar, errada que elas têm feito. É como é que eu faço para encher a minha igreja? O que eu faço? Eu investiguei em marketing, sabe? Em panfletos para evangelizar. A primeira pergunta que nós, como igreja, temos feito é: o que eu faço para encher a igreja? De pessoas, de gente. Talvez, por algum momento, eu também pensei nisso aqui, nos mobilizadores do reino. O que eu faço para encher os mobilizadores do reino? O que eu faço para crescer? Só que a grande pergunta
que nós devemos fazer em primeiro lugar é o que eu preciso fazer para atrair a presença de Deus. Isso não é só no contexto de igreja. É dentro da sua casa, é dentro da sua empresa, é dentro do seu negócio, é no seu trabalho. O que eu preciso fazer para atrair a presença de Deus? O que eu devo fazer para agradar a Ele? Sabe por quê? Porque se nós somos o povo eleito, a nação santa, sabe? Se nós temos essa identidade em nós, a informação que pode mudar o mundo, como, se Deus não estiver com a gente, como é que nós vamos cumprir a missão que Ele tem? Como é que nós vamos ter comunhão com outras pessoas? Então, o grande chamado nosso, em primeiro lugar, é ser cheio do Espírito Santo. Dos mobilizadores do reino, na sua casa, na igreja. E para isso, existem alguns princípios que nós precisamos cumprir. Então, hoje eu quero ministrar sobre a vida de vocês antes de falar sobre propósito, porque isso tem queimado no meu coração. João, você precisa fazer as pessoas se apaixonarem novamente pelo meu reino. As pessoas se apaixonarem pelo meu evangelho. Então a gente precisa entender isso. Porque a igreja, a gente vê hoje, existe um dado do IBGE que diz que mais de 60 milhões hoje de evangélicos, né, que existem hoje espalhados, né, cristãos também. E aí, antigamente, ontem foi inclusive falado isso na mentoria que eu participo, antigamente tinha lá nas pesquisas, por exemplo, católico praticante e católico não praticante. Hoje tem protestante praticante e não praticante. Gente, é incoerente a gente falar que a gente é algo se a gente não pratica. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Se a gente pega e lê a Bíblia e a gente não pratica, não adianta de nada. Então, nós precisamos se encher. Para quê? Para poder ser cheio da presença de Deus e também transbordar sobre a vida das pessoas. Esse poder, o poder do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. Então, as igrejas, o movimento dos mobilizadores do reino, eu falo as igrejas porque você pertence a uma igreja ou você pertence a talvez a algum outro movimento, a primeira coisa que você precisa ter lá dentro e fazer a pergunta certa é: como é que eu faço para atrair a presença do Espírito Santo? E aí a gente vai lá, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Pode abrir sua Bíblia aí. Apocalipse 3, versículo 17. Vou ler aqui. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejais. Só que eu quero ir um pouco... Essa carta aqui foi uma carta à igreja de Laodiceia. E lá no verso 15 diz assim, ó: conheço as tuas obras, ainda do capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. E aí, você vai ver o seguinte: aquela igreja, porque quando Jesus está citando aqui essa passagem, né? Tem aquela questão do que ele está à porta e está batendo, está à porta e está batendo, e a gente usa muitas das vezes
essa passagem para trazer um contexto evangelístico, só que a gente não pode esquecer que ele estava escrevendo uma carta para a igreja. E se aquela igreja, que aparentemente era maravilhosa, que ali as pessoas estavam louvando, cantando, orando, e ele fala que ele estava à porta e estava batendo, peraí, isso mostra que Deus estava do lado de fora e não dentro. Percebe? Onde é que está Deus na sua vida? Está do lado de fora, batendo, desesperado, e você lá fazendo um monte de coisa? É como o vídeo que eu mostrei na semana passada. Não foi para isso que eu te chamei? Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa, eu não te conheço. Eu não te conheço. Então Deus tem me chamado muito a isso. Ser cheio, se enche, sente, não se preocupa. Sabe por quê? Não se preocupa, gente, com quantidade. Porque é Ele que vai fazer. É Ele que vai atrair. Eu não estou preocupado com quantidade. Eu estou preocupado em ser cheio do Espírito Santo. Em ser chamado de amigo de Deus. Existe uma história, né? Está lá em Êxodo, que fala de Moisés. Deus chega lá para Moisés e fala: ó, Moisés, tá tudo preparado para vocês na Terra Prometida, tem algo lá maravilhoso, tá tudo bom lá para vocês, só que eu não vou. E aí Moisés chega, e isso é lindo, gente. Moisés chega e fala assim: se o Senhor não for, eu também não vou. E aí eu pergunto para você, era uma promessa que Deus tinha feito da Terra Prometida para Moisés, para aquele povo. Só que Moisés preferiu a presença de Deus do que a promessa, do que o sonho, do que o objetivo, do que o alvo. Ele preferiu o quê? A presença de Deus. A mesma coisa Abraão com Isaac. Foi lá. Imagine a dor de Abraão. Caramba, filho que eu esperei anos. Mas ele pegou e entregou. Então anota essa frase aí, gente. Anota essa frase aí. Pega papel e caneta se você não pegou e anota agora. A frase é: não queira que Deus entregue tudo para você, se você não entregou tudo para Ele. Não queira que Deus entregue tudo para você, se você não entregou tudo para Ele. E tudo o que, irmão? Tudo o que? É a televisão da minha casa? É a geladeira? É o seu coração. É o seu tempo. É a sua vida. Ele está muito mais interessado nisso do que aquilo que você possa fazer. Então, o meu objetivo aqui hoje é fazer com que vocês se apaixonem. Tenha fome. Porque a gente tem que se perguntar como é que a gente faz para Jesus ir embora da nossa casa, da nossa vida, da nossa igreja. E sabe o que é? O que faz Jesus ir embora? O que faz Deus ir embora da nossa casa, da nossa vida, da nossa igreja e pode sair do nosso movimento? Sabe o que é? A falta de fome pela presença de Deus. A falta de fome pela presença de Deus. Então, a moeda do céu,
A moeda do céu, a moeda do reino se chama fome. E para você comprar, né, o pão, a água, você precisa de fome. A dinâmica do reino é diferente da nossa dinâmica. Quanto mais você come, mais você tem fome no reino. Agora, a fome, né, a falta de fome, ela aponta o quê? Para doença. Uma pessoa doente, geralmente, é uma pessoa que está ali, sabe, não quer comer de jeito nenhum, não tem fome. Então, uma igreja sem fome da presença de Deus, sem sede da presença de Deus, é uma igreja doente. Um movimento sem fome e sem sede de Deus é um movimento doente. Fome é um sinal de saúde, gente. E aí o que lá em Mateus 5:1, né? Mateus 5 fala das bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Então, quando ele fala pobre de espírito, não é uma pobreza social. Ele está falando de uma pessoa que tem fome, que tem sede. De uma pessoa, como a gente estava conversando aqui no início, que tem lá, estudou, tem a sua intelectualidade, conhece talvez a Bíblia de trás para frente. E uma pessoa que às vezes simplesmente é soberba. Ah, não, eu não preciso aprender mais não. Eu não preciso descobrir mais nada não, eu já sei tudo. As discussões, como a gente estava falando aqui, as discussões teológicas, que não levam ninguém a lugar nenhum. Sabe? Ninguém a lugar nenhum. Que só afasta, que só machuca. E ninguém discute sobre a presença de Deus. Existe uma história de uma igreja lá na Coreia. Eu achei muito interessante essa história, né? E a Coreia é um dos locais que mais cresce o evangelho, principalmente pela perseguição que eles sofrem, né? Durante 3 anos que eu tive como coordenador de um movimento de missões, a gente aprende muito sobre... existe um livro, inclusive, chamado Fator Melquisedeque, livro muito bom, onde fala que em cada nação, ter razão é diferente de ter Deus. É isso aí, Rafael, verdade. No livro Fator Melquisedeque fala que cada nação, cada povo, né, ele tem um link que leva para Cristo. Então você tem que estudar aquela nação, né, e entender. Então lá na Coreia, o povo oriental em si é um povo que faz tudo com muita excelência, né? E de fato, a gente aqui aprendeu a fazer isso com muita excelência dentro das igrejas, né? A gente antigamente tinha aquelas igrejas que, pô, ia lá, do nada te dava uma oportunidade e tu subia, né? Só que hoje tem lá toda uma padronização, então a gente aprendeu a fazer as coisas com excelência. E nessa igreja não foi diferente. Eles estavam fazendo tudo com muita excelência. E aí um pastor foi lá, caramba, e eles recebiam 10.000 pessoas num culto, e daqui a pouco era outro, mais 10.000 pessoas lá, porque os números lá são realmente gigantescos. E ele falou, caramba, tudo funciona com muita excelência, tudo de maneira muito correta, sabe? Caramba, que bacana. E aquele pastor ficou intrigado, não, ele precisa de ter um defeito. Precisa de ter um defeito. E aí aquele pastor falou que foi no banheiro, e aí ele olhou debaixo da pia, né? Geralmente a gente embaixo da pia deixa só o cimento, né? Não deixa ali ornamentado, visualmente legal. E aí, quando ele olha debaixo daquela pia, ele olha e fala, ele se surpreende, ele fala, caramba,
até aqui, eles fizeram algo excelente, onde ninguém vê. E aí ele chegou e perguntou para o pastor coreano lá, e aí o pastor coreano falou assim para ele: aqui em cima, todo mundo vê, mas o que sustenta é o que ninguém vê. E isso nós precisamos fazer com excelência. Então, eu não tenho dúvida que o nosso movimento aqui vai crescer, porque não é meu, é de Deus. É Ele quem conduz. Só que nós precisamos agora ser chamados para se apaixonar pelo Evangelho novamente, sabe? Para se apaixonar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que é líder de célula aqui, como eu, na igreja, né? E ela estava compartilhando um pouco do que acontece na célula dela. E ela falou que ela está tendo uma dificuldade de levantar outros líderes, né? Eu já levantei um que está sendo treinado por mim para assumir depois e a gente multiplicar. E ela falou que estava tendo dificuldade, uma pessoa, inclusive de casas mesmo. E a pessoa chegou, ela falou com uma pessoa que ela identificou que tem um perfil. Só que essa pessoa não quis botar na casa dela a célula porque ia incomodar o filho. Passou-se alguns dias, o filho dela recebeu um convite para ir para uma outra religião, né? Para o espiritismo. E o filho dela foi. Sabe por que ela teve essa atitude? Porque ela não é apaixonada pelo evangelho. Porque Deus está batendo na porta dela. E ela está lá, talvez lendo a Bíblia todo dia, fazendo devocional todo dia, orando todo dia, sabe, louvando todo dia, mas ela não se entregou por completo. E a plena adoração não é o louvor que você canta. Não é o louvor que a gente coloca aqui no início. A plena adoração é a total entrega que você tem. Então, isso não é só para a igreja, gente. É para casa também. Você quer que seu negócio cresça, desenvolva, transforme vidas? É simples. Se encha primeiro do Espírito Santo de Deus. Quer que a sua casa seja transformada? Se encha você primeiro do Espírito Santo de Deus, encha a sua casa do Espírito Santo de Deus. Porque a atmosfera que vai estar no lugar vai transformar, vai mudar. E aí você não precisa ficar discutindo, brigando. Então, a moeda do céu, a moeda do reino, se chama fome. Aqueles que têm fome. Então, quando eu, a Solange, a gente coloca um áudio ali, coloca uma tarefa para você no grupo, sabe para quê? É para ver se você tem fome de aprender, de fazer, de mais de Deus. Entende? Então, a fome é reconhecer que eu estou necessitado. É reconhecer que, Deus, se o Senhor não fizer, eu vou morrer. Deus, se o Senhor não for comigo, como Moisés fez, eu não consigo, eu não vou. Não vale a pena desfrutar da promessa, do sonho, se o Senhor não estiver comigo. É reconhecer que sozinho você não consegue. E uma pessoa orgulhosa, soberba, é uma pessoa sem fome. E aí, para ficar prático, porque eu gosto de trazer aqui prática. É igual eu converso aqui, às vezes, com a minha esposa, e eu evito, às vezes, que é aquela coisa, né? Quando a gente vive intensamente o nosso propósito, a gente quer compartilhar até com a nossa esposa na mesa, com o filho, e às vezes a nossa esposa, o filho, quer amor, quer carinho, quer conversar de outras coisas, quer comer pipoca, né? Então a gente tem que se policiar até nisso, às vezes, agir com sabedoria, né? Mas eu estava aqui compartilhando com ela, nos nossos momentos aqui de conversa, e aí eu vou fazendo pergunta para ela falou, mas onde é que tu quer chegar? Eu falei, não, você precisa pensar, vai lá, pensa, deixa fluir. E é interessante, né, porque a pessoa que tem fome de Deus, e eu tenho vivido isso na minha vida, cara, eu tô lendo, eu tô descobrindo algumas coisas do reino, caramba, eu quero mais, eu preciso de mais. Cara, eu preciso me entregar mais. E aí você vai subindo de nível e fala, não, cara, não é suficiente. Porque é uma pessoa que tem fome e que tem sede de Deus.
E uma das coisas que eu prezo muito é trazer essa clareza. É trazer essa clareza. Porque a gente hoje tem vivido num mundo de informação. São muitas informações, gente. São muitas vozes. E eu não quero aqui para você ser mais uma voz que fala o que todo mundo está dizendo, que fala simplesmente só o que vende, o que é bonito. Eu não quero isso, de verdade. Eu quero que você entenda qual é o propósito de Deus, que você entenda qual é o seu propósito nele, porque esse é o princípio de tudo. Então, eu resolvi, pegar um momento aqui do nosso treinamento e trazer essa palavra, porque queimou no meu coração. Queima no meu coração, começar a descobrir o que eu tenho descoberto a cada dia na palavra, Deus revelando a mim, e falando, cara, eu preciso compartilhar com as pessoas. Eu preciso com que as pessoas realmente se apaixonem pelo reino de Deus, não tenham vergonha de expressar o reino em todas as áreas da sua vida. Então, eu quero trazer uma clareza para você aqui em relação à fome. Porque, legal, João, fome, mas como é que eu tenho fome de Deus? Como é que eu tenho fome? Como é que eu tenho sede de Deus? Então, eu quero te dar 4 passos simples. Ah, esses passos são uma regra, é uma lei? Não, mas é algo que eu tenho vivido. E eu quero compartilhar com vocês. Ok? Vocês estão aí? Coloca aí no chat. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Tá fazendo sentido? Vai ver no chat aí. Se tiver pergunta aí, Solange, vê aí para mim, por gentileza. Então, o primeiro passo. De pessoas com fome de Deus. E o convite para vocês nessa noite, gente, a gente está falando aqui com líderes, pessoas que querem desenvolver a sua liderança. E eu quero que o convite para vocês nessa noite faça as pessoas que você lidera ter fome de Deus, ter sede de Deus. Então, o primeiro passo pessoas com fome geram mais fome. Pessoas com fome geram mais fome. Aí vamos lá em Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Então, antes de ler aqui, nós, como líderes da nossa casa, da nossa igreja, da célula, do movimento, aonde você for exercer a sua liderança, você precisa instigar fome e sede de Deus nas pessoas. Porque as pessoas, elas desejam o que o seu líder deseja. Então, um dos gigantes mundial, lá no plano Peace, que é o plano de paz, que eu já falei para vocês aqui, em breve a gente vai se aprofundar. Um dos planos, e tem a ver com os 5 gigantes, mundiais, e que hoje a gente sofre muito disso, são líderes centrados em si. Líderes que fazem com que as pessoas tenham fome dele e não de Deus. Então, façam as pessoas se apaixonarem pelo reino, pelo evangelho, terem fome de Deus, porque as pessoas desejam o que o seu líder deseja. E nós precisamos hoje de líderes 100% satisfeitos em Deus. Lembra que eu falei na aula anterior? O chamado, sacerdócio. E aí nós, como igreja, e nós aqui do movimento, mobilizadores do reino, precisamos dizer isso aqui, que está lá em Salmos 27, 4.
Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu templo. Ou seja, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. E a buscarei, que eu possa estar em sua presença todos os dias, a cada momento. Por quê? Pessoas com fome geram mais fome de Deus. Isso é um líder que contagia, um líder contagiante. Não teve aí a pandemia, a Covid, que contagiou muita gente? Então, vamos contagiar pessoas apaixonadas, com a paixão pelo reino. A gente vai lá, pega, compartilha cada coisa. É um comentário, aí daqui a pouquinho aquilo vai se alastrando. Por que não compartilhar aquilo que transformou as nossas vidas? Isso é viver o evangelho. Esse é o evangelho. Segundo passo, para você ter mais fome de Deus. Pensa aí num restaurante, quando você vai no restaurante. Aí você pega lá o cardápio, né? E aí, se antes do cardápio chegar, geralmente no rodízio, eu já fiz muito isso, tem lá aqueles aperitivos lá, né? Uma cebolinha, tem um salgadinho, uma batatinha, você vai comendo, vai se enchendo antes. Só que você ainda não viu o cardápio. Então, o segundo passo é ver o cardápio. Ver o cardápio gera fome. Sabe qual um grande problema que tem acontecido hoje? Eu já falei sobre isso aqui. É que você chega no local, e eu quero que vocês percebam essa dinâmica que está acontecendo aqui dos mobilizadores do reino. A gente não está aqui colocando na mente de vocês um monte de doutrinas e regras. A gente tem falado aqui sobre buscar o Espírito Santo. A gente tem falado aqui sobre se encher do Espírito Santo. É isso que a gente tem falado aqui. E o grande problema hoje da maioria das igrejas vem, e aí você coloca um monte de doutrina, um monte de regras, um monte de moralidades, um monte de não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquela forma, mas ninguém fala. Se encha do Espírito Santo. E aí, quando eu falo que o segundo passo é ver o cardápio, gente, existe mais de Deus. Então, não se atente só para a primeira página do cardápio. Tem mais. Tem mais. Tem mais. E você descobre, é aqui, ó, na palavra. É em comunhão com seu irmão. É honrando lá o seu pastor na sua igreja, por exemplo. Então, a gente não pode simplesmente se contentar com os aperitivos da mesa. O que são os aperitivos da mesa? Os aperitivos da mesa não basta só uma reunião aqui de liderança quarta-feira. Não basta só um culto num domingo. Não basta só uma reunião, sabe, na sua casa, um dia da semana. Tem mais. Deus chama a gente para um relacionamento mais profundo. Tem mais. E esse é o propósito dele. Que a gente se relacione com ele. Olha o Enoque. A Bíblia só fala assim, e Enoque andava com Deus. E a grande questão é que a gente está, às vezes, muito preocupado com ministérios, com isso, com aquilo, com promessas, com objetivos. É um curso que tem que fazer, é um curso que tem que lançar, mas a gente não está preocupado em ser cheio da presença.
Então, gente, tem mais. Tem mais. Para viver uma vida sobrenatural, você precisa buscar mais. Terceiro passo. E quando a presença de Deus vem, gente, existe transformação. Sabe? A gente não foi chamado para viver de migalhas. Ele, ele espera mais de nós para que ele possa dar mais para nós, sabe? Então, aquele povo, pegando lá o exemplo que eu dei semana passada do povo de Israel, aquele povo precisava para ficar aquele tempo todo, para eles entenderem. Só que aquele povo ainda assim não entendeu, foi necessário uma outra geração. Gente, que não seja necessário uma outra geração. É nessa geração. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. O seu negócio, a sua empresa, sabe, o seu trabalho, o ambiente que você está inserido, você precisa exalar isso, você precisa contagiar as pessoas com isso. Tem mais. Amém? Terceiro passo. Comer gera fome. Eu estou colocando aqui essas analogias para ficar bem claro para vocês e didático. Comer gera fome, gente. Já viu quando você, às vezes, diz assim, não estou com fome, não. Aí tu come um negocinho, abriu meu apetite? É isso. Então, às vezes eu pego aqui, cara, eu tô lendo a Bíblia e daqui a pouco, tem outra referência, eu falo, não, peraí. Cara, não, peraí. Ou seja, apetite. Nem todo dia você vai estar afim de pegar, ler a Bíblia, você vai estar afim de orar, você vai estar afim de buscar mais a Deus, mas aí você vai lá e busca. E aí começa. Sabe? Então, comer gera fome. Sabe por quê? A eternidade, gente, é conhecer a Deus. A eternidade é conhecer a Deus. Quando o dia a gente chegar diante dele, a gente vai olhar e falar, caramba, tinha mais, eu não sabia. Caramba, que isso? É um oceano, é maior do que o oceano. Entende? Então, comer gera fome, abre o apetite. E as pessoas, elas não têm fome de Deus porque elas nunca experimentaram dele. É igual eu chego a falar para vocês assim, vocês gostam de comida da Malásia? Quem já experimentou comida da Malásia? Se alguém experimentou, coloca aí no chat. Você vai falar, não sei. Eu nunca comi. Entende? É igual às vezes tem coisas que eu não gosto. Mas às vezes eu nem experimentei. É porque simplesmente eu olhei assim, não fui muito com a cara, falar, não gostei não. E aí é o que muita gente hoje tem acontecido. Ela olha, aí, por exemplo, vê um monte de briga no YouTube, né? Escândalos no YouTube e fala, essa galera não é unida, já basta a minha família de desunida. Aí a pessoa chega e, não. Só que ela não experimentou. Então nós precisamos fazer com que essas pessoas experimentem a Deus. Tá fazendo sentido? Então, o nosso papel como um líder é preparar um banquete da presença de Deus. O nosso papel como líder é preparar uma mesa da presença de Deus para as pessoas. E aí o quarto passo a Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo, pois ela abre a nossa visão e melhora o nosso paladar. É isso aí. É isso aí. E aí o quarto passo
Olha como é que é uma construção isso, gente. Eu falei de 3 passos, onde esses 3 passos remete muito mais a uma busca sua incessante para você cumprir o evangelho do reino. O evangelho do reino de Deus, que é o que Jesus pregava. Então, o 4º passo é: a missão de Deus gera fome. A missão de Deus gera fome. Se você não entende os outros passos que eu falei, você não consegue se apaixonar pela missão de Deus, pelo evangelho do reino. Você não consegue ter essa fome. E lembra que eu falei, uma igreja é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus e também é uma igreja que faz missão. A igreja hoje ela está muito preocupada, às vezes, está em 4 paredes. Mas sabe por quê? Porque uma grande verdade é que muitas igrejas, e não falo só igreja não, tá, gente? Estou falando também a sua casa, talvez, a casa de outras pessoas, movimentos, negócios, porque a gente tem que entender que a glória do Senhor está sobre todas essas coisas. E eu estou aqui falando a igreja, porque a igreja não é a 4 paredes. A igreja em si é o corpo de Cristo, sem mancha, imaculada. Mas uma grande questão é, e a gente pode atribuir para a nossa casa, como eu falei, para a nossa empresa, para a igreja em si, que a gente congrega, por exemplo. E aqui não é para você olhar e ver um monte de erro que tem na sua igreja, talvez. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você. Começa por você começar a contagiar as pessoas. Porque a palavra de Deus é muito clara. Fala assim, ó. Quando o evangelho do reino for pregado nas nações, aí sim virá o fim. Se você quer que Deus volte, você precisa cumprir a sua parte. Como igreja. Porque é através da igreja, esse papo também que as pessoas ficam. Ah, não, você não tem que pertencer a uma igreja. É mentira e é engano. São meias verdades. Então, eu estou aqui buscando não ser duro com você, mas é uma palavra de impacto. Porque o que nós temos feito com aquilo que ele nos deu? Não adianta você entender o seu propósito, fazer perguntinha ali, sabe? Fazer ferramentas ali aqui, se você não entender isso primeiro. As ferramentas são importantes, mas você precisa entender isso. Não adianta uma pregação ter uma estrutura, um roteiro maravilhoso, se não tiver presença de Deus. É só um roteiro. É igual ao nosso corpo. O que dá movimento ao nosso corpo? O que é? É o espírito. É o espírito. É o que sustenta. Tira ele. Mano, acabou. Então, a igreja, ela precisa se movimentar para que nós, como igreja, em unidade, possamos cumprir a missão de Deus. Então, a missão de Deus gera fome. Vamos lá em Mateus 28. 28, 20. Muito conhecido, mas eu quero ler com vocês aqui. Mateus 28, 20. Diz assim, vou a partir do 19 aqui. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Olha só que interessante.
E eis que estou convosco até a consumação do mundo. Algumas versões falam do século. Só que antes existe um pré-requisito. Qual é? Se você ensinar, se você discipular pessoas, se você orar por pessoas, batizar pessoas, transformar a vida de pessoas. Estou aqui parafraseando, né? O que vai acontecer? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Uma igreja que não está em movimento, ela apodrece. Porque tudo que fica parado, apodrece. Exemplo, a gente tem enfermeiros aqui. Se a pessoa fica muito tempo numa mesma posição, parada, dá o quê? Escária. Escária, se eu não me engano, depois vocês me corrigem aí, é uma carne podre. Se você pega uma água e deixa ela parada, o que acontece? Ela apodrece, dá larva, né? Transmite a dengue, por exemplo. Se você fica com um órgão do seu corpo parado durante um tempo, né? Aqueles que já usaram gesso, como eu, atrofia. Então, nós precisamos se apaixonar por essa missão. Porque o nosso propósito, a nossa vocação, o nosso chamado, tudo aquilo que eu falei para vocês na aula anterior, se você não assistiu ainda, né? Você que não participou da aula passada, ao vivo, tá lá no nosso área de membros para você assistir, assista. Isso tudo só vai fazer sentido se você tiver a presença de Deus. Porque é ela que vai te estimular para cumprir o teu propósito, para cumprir a tua vocação. Porque existe uma missão que cabe nós como igreja, como corpo. Amém? Então, lidere pessoas, tá? E quem não se movimenta, gente, não tem fome. Por quê? Ele não precisa de alimento, né? Quem se movimenta gasta energia, tal, tem fome, come de 3 em 3 horas, por exemplo. Então, a maioria de movimentos, igrejas, coisas que têm acontecido, o grande problema é o sedentarismo. As pessoas sedentárias que foram lá, levantaram a mão, aceitaram Jesus, querem aquilo que Deus tem para elas para dar, as promessas, mas elas não querem se dar, não querem se doar. Então, o movimento aqui, os mobilizadores do reino, é para quem quer se doar, é para quem está disposto a servir, é para quem está disposto a pegar essa causa, o evangelho do reino, sabe? É para aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Amém? E isso aqui não é o suficiente. Busquem mais. E essa busca não é ficar vendo um monte de gente na internet por aí toda hora. Não é se encher de informação. É buscar a presença de Deus. De todo o seu coração. Mas vamos lá. Eu vou deixar depois vocês no final comentarem, tirarem dúvidas, mas eu quero passar aqui para a gente finalizar aquela parte de descobrir o seu propósito. Eu queria primeiro ministrar isso no coração de vocês, porque é algo que vem queimando no meu coração, e desde ontem está muito forte isso. Então, eu precisava falar para vocês, e vocês não vão ser as únicas pessoas que vão ouvir o que eu estou trazendo aqui, não. Lá no meu grupo de célula também a galera vai ouvir, né, que eu lidero uma célula aqui, porque eles precisam também ouvir isso. A gente precisa se apaixonar de uma vez por todas pelo evangelho, pelo reino. Amém? Porque pessoas apaixonadas, gente, elas não medem esforços, elas não veem barreiras, né? Elas enfrentam, sabe? Então é a mobilização. A mobilização, sabe? E mobilização é movimento, não é ficar parado, não. Não é só você pegar esse conteúdo que eu tô aqui,
caramba, que maravilhoso. Pô, o João se comunica bem. Cara, eu estou pouco me lixando, de verdade, para como eu me comunico. Eu quero saber se você está pegando, está aplicando e está praticando na sua vida. É isso. Se você já fez, por exemplo, as tarefas que a gente passou de, as 12 pessoas. Você já anotou as 12 pessoas? Para você criar o seu grupo e daqui a pouco você começar a mobilizar essas pessoas? Você está convidando gente lá para o grupo do Telegram? Sabe? Você está pregando a palavra? Isso aqui é só uma plataforma, como eu já falei. É uma rede de apoio. Também não é o fim. Entenda isso. Estou sendo bem honesto com vocês, bem sincero com vocês, porque aqui a gente não está lidando com meninos e nem meninas. Estamos lidando com homens e mulheres que estão desenvolvendo a liderança. Ok? Então vamos para um conteúdo agora um pouco mais técnico, né? Isso aí, Solange. Ó, a Solange aqui, a cada mês entram 4 no meu radar para no final de 3 meses ter ali os 12. Isso aí. Maravilha. Ó, e a gente, cada dia, cada momento, a gente vai subindo um pouco o nível aqui, tá? Ó, vocês podem ver que o negócio está evoluindo, né? Então, calma, tranquilo, mas sem passividade, sem paralisia. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Ó, a Sandra tá aí. Olha a Ana. Ana aí também. Agora eu tô vendo todo mundo aqui. Antes você não estava vendo antes. Tá só me vendo e vendo a sua. Então, quero ir para uma parte um pouco mais técnica aqui. Deixa eu ver quem está aqui com a gente também. Acho que só, né? Essa galera aqui, por enquanto. Falar sobre propósito. A gente terminou falando sobre missão, né? E eu quero continuar aqui com vocês falando sobre o propósito. Então, na aula passada, a gente falou sobre missão, sobre visão, sobre um planejamento, né? Sobre aprender a sonhar. Falamos também sobre as crenças que nos limitam. E eu fui dando vários exemplos na própria palavra, porque tudo que a gente faz aqui tem base bíblica, né? Que é a verdade. Não são achismos. Então, tudo que você vê aí, às vezes, muita gente falando, a galera tirou da Bíblia, gente. Ciência, coaching, tudo tirou da Bíblia. Então, vamos lá. Anota aí. Ou, você já pensa aí, porque eu já preparei o PDF para você e vai estar também no PDF isso aqui. A primeira parte não, mas a segunda parte sim, tá? 3 perguntas, e agora a gente vai para tarefas, né? Tarefas e tarefas. 3 perguntas para te ajudar a descobrir o seu propósito. Pergunta número 1. Aliás, gente, anota sim, tá? Falei para você, mas anota sim, porque anotar ajuda a memorizar. Porque senão toda vez, imagine, você vai ficar dependente de um PDF, né? Porque eu quero que vocês também, e eu já falei isso e repito aqui, tudo que a gente está passando aqui, gente, não estou aqui para esconder nada. Compartilha com as pessoas. Não é simplesmente pegar um PDF e compartilhar no grupo. Sabe como é que você vai compartilhar? Chama o fulano, compartilha com ele. Além de você estar abençoando ele, você está aprendendo também, tá? Pega um dia para desenvolver já a sua comunicação, que a gente vai falar em breve sobre isso. E, gente, eu preparei, já está até preparado, tá? Um conteúdo sobre comunicação, sabe? Demais, demais. Se preparem, sabe? Vocês vão aprender muita coisa aí sobre comunicação. Mas vamos lá. Primeira pergunta, o que você tem prazer em fazer? O que você tem prazer em fazer? Ou se você quiser colocar perguntando para você, né? O que eu tenho prazer em fazer? E aí, dando um exemplo, por exemplo, o que você faria de graça? Eu tenho prazer em estar aqui, né? De graça, falando para vocês, mobilizando vocês. Ou o que você, por exemplo, mesmo cansado, cara, estou cansado,
mas você vai lá e faz, sabe? Algo que você trabalha e te deixa vivo. Tô dando aqui alguns exemplos, sabe? Que tem coisa, por exemplo, se eu for pegar, eu às vezes faço um trabalho aqui para uma empresa, só que é um trabalho às vezes muito técnico, tem que analisar gráfico, planilha. Cara, isso para mim me mata, de verdade. Eu não sou esse cara. Estão pegando aí? Então, a primeira pergunta. Segunda pergunta. No que você é bom? E aí, gente, sem modéstia, tá? Sem modéstia. Você reconhecer aquilo que você é bom não significa que você não é humilde, tá? Humildade não tem nada a ver com isso. Eu tô fazendo um trabalho aqui, né? Porque Cômodo. e eu, como profissional de marketing, qual é o meu papel? Pegar a biografia dele e deixar a biografia dele vendável, né? Vendável. Para quê? Para que a biografia dele. Fala, Rafael, tá com. Cortou um pedaço grande, não sei se para todos, mas para mim cortou, ficou mudo. Um Ficou bom mudo. pedaço. Para todo Ficou mudo mundo? um pedaço. Da onde eu parei? Fala aí, onde é que parou então? Depois que você falou do que você é bom, sem modéstia, e você, tô fazendo um trabalho daqui. Ah, tá. Então, falei, ó, segunda pergunta, né? Recapitulando. No que você é bom? Então, você tem que reconhecer aquilo que você é bom. E isso não é falta de humildade, tá? Você precisa reconhecer. Não, eu sou bom nisso aqui. Eu faço bem isso aqui. E aí eu tô dando um exemplo de um trabalho que eu estou fazendo junto de um pastor, que ele está lançando um livro. E aí, na biografia dele, ele colocou lá a biografia é bem modesta, né? E aí eu, como profissional de vendas e marketing, o que eu tenho que fazer? Deixar a biografia dele mais vendável, né? Mais estimulante, né? Então coloquei lá, não, pastor fulano de tal, apaixonado pelo reino, não sei o quê. E eu senti que ele ficou meio constrangido. Eu falei, não, você é ou não é apaixonado pelo reino? Ele, não, sou. Então, tem que expor isso, né? Então, sem modéstia, no que você é bom? Anota. Suas habilidades, o que você faz com naturalidade. Ó, muita gente não sabe, ele fica escondendo o jogo aqui, mas o Rafael, ele é professor, ele dá aula, e dá aula muito bem. Entende? Então, no que você é bom? Pô, às vezes você é uma pessoa super comunicativa, carismática. Não, às vezes você é uma pessoa muito boa em planejamento. Enfim, porque a habilidade, gente, são coisas que você pode também desenvolver, sabe? Cada vez mais, com mais facilidade. Mas tem aquela habilidade que você fala, caramba, isso aqui eu gosto muito. Pô, então, por exemplo, eu estudo comunicação, eu estudo vendas, cara, eu fico encantado com o roteiro de filme com aquelas histórias. Pô, já é natural meu, por exemplo, né? Então você também pode olhar para a sua infância nesse momento, né? Para te ajudar. Não quero que você fique aqui no óbvio, né? Mas que você pense mesmo, tá? Isso aqui são ferramentas para te ajudar. João, isso aqui é uma regra, vai ser desse jeito. Já ensinei para vocês aqui, né? O seu propósito está em quem? Em Deus. Você vai perguntar para ele. Só que para você descobrir ali a sua vocação e como é que você vai cumprir esse propósito, essa missão com excelência, existem ferramentas. Para isso serve a ferramenta. Entendeu? Para isso serve. Ele é um meio para te ajudar. Terceira pergunta. O que mais te incomoda no mundo? Então, por exemplo, o que você vê que atrai os seus olhos? E quando eu falo mundo, gente, não tem a ver com a questão carnal aqui não, tá? Deixando bem claro também, né? Ah, não, olhei pro mundo, igual a vez
o irmãozinho foi dar um testemunho na igreja e falou, não, naqueles velhos tempos, onde eu fazia isso, fazia aquilo, ô tempinho bom. Não é isso não, gente, não é isso não. É você olhar, caramba, você viu uma notícia, caraca, gerar aquela inconformação no seu coração. Quer ver uma coisa, ó, minha? Dá um exemplo meu. Sempre que eu andava com a minha esposa, eu olhava, por exemplo, uma senhora como trocadora de ônibus, na época que tinha um trocador de ônibus, né? Lá a senhora, gente, poderia estar, sabe, brincando com os netos, podia estar vivendo a vida, estar ali tendo que trabalhar. Cara, aquilo me deixava, falar, não é possível. Não é possível. Eu ficava, sabe, a minha esposa ficava, não é possível. Essa pessoa, cara, qual é o sonho dessa pessoa? Então é isso que, por exemplo, eu fico inconformado no mundo, injustiça social, sabe? Eu fico inconformado no mundo. Então, o que te inconforma no mundo, sabe? Que você olha assim e fala, caramba. Então, assim, você tem aí as 3 perguntas, né? Que você vai olhar aí literalmente também para dentro de você nesse momento. Aí é um autoconhecimento, que também é importante, não é só, mas também é importante, onde você vai identificar ali as suas habilidades, o que te dá prazer, o que você vai impactar o mundo, né? O que te incomoda, por exemplo, tá? Os tipos de livro, às vezes, que você lê, que, caraca, você lê aquilo que te encanta, você lê com facilidade. Isso tudo me ajudou, né, a discernir aquilo que tem a ver com a minha vocação, por exemplo, tá? Sandrinha, tá fazendo sentido? Tá assim paradinha. Vamos lá. Depois vocês colocam a pergunta aí de vocês no chat para a gente poder respondendo, tá? Sei que podem gerar dúvidas também. Então, outro tópico aqui que eu trouxe para vocês. Encontre seu propósito na sua história, tá? Na sua história. E aí, dando um exemplo aqui, ó, razão versus emoção. O Rafael até citou uma frase aqui, né, no chat, falou que a gente não vive por razão. E é verdade, né? Então, ele está dizendo, ó, razão versus emoções. Nossas emoções são muito mais fortes na tomada de decisão do que a nossa razão, tá? Então, a maioria das nossas decisões são definidas muitas das vezes pelo coração. Só que você também deve usar a sua razão. Por quê? A razão é algo que vai te dar uma direção, ok? A razão também é algo que vai te dar uma direção. E não é a razão de você estar sempre com a razão. É a razão de tipo, pô, peraí, né? Pô, eu tenho essa proposta aqui na minha frente, mas isso aqui tem a ver realmente com o que eu quero para mim, ou aquilo com que Deus quer, se está racionalizando, e não simplesmente agindo numa emoção, né? De tipo, não, caraca, que proposta magnífica. Pô, vou. E aí, quando você chega lá, como várias vezes aconteceu comigo, vou lá e quebra a cara, né? A galera que investe em ouro aqui, né? Que eu sei que tem a galerinha que investe em ouro, sabe do que eu estou falando, né? Sabe do que eu estou falando. Aí um exercício aqui para te ajudar. Falei que vai ter bastante, ó. Vocês vão fazer aí até a próxima semana, tá? Mas esses exercícios aqui, até a próxima semana, nosso próximo encontro, mas você vai sempre estar olhando para ele, para essas perguntas e fazendo, tá? Para cada vez mais você ter clareza, ok? Hoje a gente vive num mundo de informação. Informação não é mais problema. Só que o grande problema hoje, da maioria das pessoas, é uma falta de clareza, é falta de direção. Então, eu quero trazer para vocês essas clarezas aqui. Então, exercício. Escreva 5 histórias marcantes da sua vida, relembrando de características, tá? De características, de padrões nessas histórias.
Vou dar um exemplo aqui para vocês, meu também. Um amigo meu, uma vez eu evangelizando no bairro na qual eu morava, e aí eu, na hora de evangelizar, eu não entrego panfleto, eu paro na frente da pessoa, bato um papo com ela, pergunto um pouco qual é o sonho dela, quais os objetivos dela daqui para frente e tal, e aí começo a introduzir a palavra. É algo que eu uso. E aí eu, com esse amigo meu de escola, que eu não via há um tempo, ele falou, pô, cara, inclusive tenho te acompanhado às vezes lá no Facebook, lá no Instagram, pô, eu vejo lá, pô, tu dando treinamento, tu liderando a galera, pô, tu sempre foi assim na escola. E eu nem lembrava disso. Ou seja, uma história que ele trouxe, me trouxe a memória, aí eu comecei a analisar as coisas, eu falei, caramba, não é que é mesmo? Tem padrões, tem características iguais. Então é isso aí, escreva 5 histórias marcantes da sua vida, relembrando dessas características, encontrando esses padrões nessas histórias, né, que se repetem, padrões que se repetem. Posso avançar? Ou estou indo muito rápido aí? Beleza. Escreva 5 histórias marcantes da sua vida, relembrando características e padrões, isso? Isso aí. Padrões que se repetem, né? Segundo exercício, verifique padrões de comportamento nas seguintes situações. Situação A, uma pessoa, poxa, que você admira. Não tem problema nenhum você admirar, você não pode idolatrar, tá? Admirar, você pode admirar. Então, por exemplo, eu admiro muita gente que se comunica bem. Eu gosto de ver palestras, de ver treinamento. Falo, cara, esse cara se comunica bem, é uma admiração. Por exemplo, admiro o Martin Luther King, mesmo já morto, vendo os documentários dele, o Billy Graham, né? Admiro alguns experts aí da internet, por exemplo. Normal, admirar. Você não pode aí idolatrar. E aí você verificar nele alguns padrões também, tá? Que tem a ver com você, por exemplo, tá? O que mais você admira naquela pessoa, entendeu? O que mais te inspira, né, nessa pessoa. B. Desses comportamentos, dessas situações. Então, é para colocar aqui características, eu me perdi nesse agora. Verifique padrões de comportamento nas seguintes situações. Uma pessoa que você admira. Então, por exemplo, o que você mais admira nela? O que te inspira nela? Pessoas que você admira. Isso. Segundo tópico aqui, B. O que é para você? Por exemplo, o que é para você um bom dia de trabalho? Ou o seu pior dia de trabalho? Quando é que é o seu pior dia de trabalho? Quando é que é o seu melhor dia de trabalho? Por exemplo, pior dia de trabalho meu é quando eu preciso analisar, como falei, gráficos. Entendeu? Eu prefiro delegar isso, como na maioria das vezes eu faço. Talvez para Solange é mais tranquilo. Entendeu? Então, você entender. Vou avançar, hein? Terceiro tópico. Letra C. Uma memória antiga, feliz da sua infância. Por exemplo, da sua adolescência. Vou dar um outro exemplo aqui meu, tá? Isso tudo, gente, são coisas que eu fui percebendo em mim, tá? Isso que eu estou passando aqui para vocês. Então, uma lembrança. Eu tinha lá os CDFs da sala. Eu também nunca fui um pior aluno, já até ganhei título de melhor aluno, né? Na época que eu me dediquei, eu tenho uma facilidade de aprender, né? Eu sou autodidata, sou um cara que pego, vejo, gosto de inovar, então uma característica minha. Aí eu tinha lá os CDF da sala, né? E só que os CDF eram muito introvertidos.
Então, a maior dificuldade deles era, pô, eles faziam um trabalho top, era fazer o quê? Apresentar o trabalho. Então, eu lembro de, pô, beleza, eu apresento e você me dá o biscoito e tal. Eu apresento e você, pô, faz isso para mim. E na faculdade, quando eu comecei uma faculdade de engenharia de produção, tinha que apresentar o trabalho. Pô, galera, tô aí, hein? Por quê? Eu gosto, né? Então, só para você entender essa questão aí das memórias antigas, né? Eu lembro, gente, uma vez quando eu comecei a empreender na faculdade, comecei a empreender com marketing multinível, né? E aí a aula de física. Aí eu cheguei lá com os produtinhos, né, de tal empresa, não vou citar aqui para não fazer merchan. Aí cheguei lá com os produtinhos, pô, fui de terno, nunca ia de terno, fui de terno, pô. Aí cheguei, professor, seguinte, tô com uma oportunidade de trabalho para a galera, de estágio. Posso apresentar? Pô, o professor não deixou, cara? Fui apresentar, não falei o que era, só deixei a curiosidade, no final a galera me procurando. Aí no intervalo ia lá, abria o computador e apresentava a oportunidade. Nessa brincadeira, gente, ninguém fechou. Por que ninguém fechou? O público errado. Eu falei com o público errado. Galera de física, engenharia de produção, pô, não era o público, né? Só para descontrair aí. Mas vamos lá. Tópico 5. 5? Não, 4. 4. Letra D. Um momento que você mudou o seu modo de pensar sobre o mundo, de enxergar o mundo. Então, vou dar um outro exemplo aqui também, né, que aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu vi aquela oportunidade e falei, não, todo mundo tem que empreender, mano. Todo mundo tem que ter um negócio, todo mundo, sabe, todo mundo tem que ter essa oportunidade aqui. Só que aí eu fui amadurecendo, fui entendendo, falei, opa, não é bem assim. Fui entendendo o reino de Deus, falei, opa, uns foram chamados para isso, outros não. Pô, legal. A pessoa pode ter uma mente empreendedora, mas não necessariamente ela vai abrir um negócio, enfim, né? Então, comecei a enxergar o mundo de uma maneira diferente, sabe? Com os meus 9 anos, eu já comecei a enxergar um pouco um mundo diferente, porque eu vou um pouco mais para frente. Lá com os meus 15 anos, eu lembro, e aí é uma coisa minha, tá? E tem a ver com as minhas características, as minhas vocações, enfim. Uma vez eu cheguei, fui fazer um curso no centro da cidade, eu era adolescente, tinha 15 anos, e aí eu estava buscando ser jogador de futebol. E eu vislumbrava, pô, uma vida, né, melhor, tal, enfim. E aí eu cheguei no ônibus, lotado o ônibus. Isso era de manhã, lotado, um sol, e eu em pé no ônibus, e aquele movimento pessoal. E eu pensei na hora, meu Deus, eu não quero isso para mim, não. Cara, eu tô aqui um dia. Imagina esse povo todos os dias. Então, eu falei, não é possível. Aí eu comecei a ver, cara, será que é só assim? Será que eu só tenho que... Vou lá, estudo, faço isso, faço aquilo, trabalho e me aposento? Foi um momento que eu mudei o meu olhar. Então, estou dando algum exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro, tá? Beleza? Então, vamos lá. Um outro tópico aqui, para a gente finalizar essa parte. Quando você se dedicou em ajudar alguma pessoa, o que você fez para ajudar essa pessoa? O que você sentiu ao ajudar essa pessoa? E qual sentimento de orgulho você teve? Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês também, para ficar mais claro. Uma coisa eu repito aí se eu avancei, tá? Deixa eu até repetir logo. Quando você se dedicou em ajudar alguma pessoa, o que você fez por ela?
Como é que você se sentiu? E o que você fez por ela? Qual tipo de orgulho, né, você sentiu ali por ela? Qual foi a sensação por aquele momento? Então, vou dar um exemplo para vocês que ficou muito claro e eu estou falando isso para edificação de vocês e para encorajar vocês, tá? Já falei algumas situações em aulas passadas, mas eu vou falar de uma situação que houve. Eu estava aqui em Campo Grande, estava no shopping com a minha esposa, e aí tem uma parte do shopping, é o West Shopping aqui em Campo Grande, que é tipo um túnel, né, que liga uma parte à outra. E só que esse túnel, ele tem umas vidraças transparentes. Nisso, eu olho para baixo, né, além da vidraça, estou vendo um movimento e vejo um monte de placas de vômito. E no meio dessas placas de vômito, uma pessoa. E aí eu parei e comecei a olhar. Eu olhei e falei, cara, o que está acontecendo? E aí eu percebi que a pessoa estava passando mal. Só que tinha um monte de gente em volta. E aquele negócio, pô, vai lá orar por ela. Só que eu fiquei, caramba, pô, vou sair daqui até eu chegar lá. Aí tu começa a inventar um monte de desculpa, né? Pra não fazer. Só que aí eu falei, meu amigo, eu fui, aí eu comecei a andar, aí a minha esposa, vamos. Comecei a andar, só que aquilo me incomodando. Eu falei, vamos lá. Ela, então vamos. Aí fomos. Aí chegando lá, a gente falou com o corpo de bombeiro, já tinha uma menina do bombeiro. Aí falamos, ela, olha, tem que pedir autorização para o responsável. Aí identificamos quem era, tinha o pai e a mãe já bem idosos. Falamos com eles, aí, claro, claro. Aí fomos lá, a minha esposa, como era uma mulher, minha esposa colocou a mão nela, eu só peguei aqui assim a mão dela, começamos a orar. E ela estava ali meio que desfalecida. Só que qual era a minha expectativa? Pô, não, eu quero ver milagre, eu quero ver que essa mulher pula, não sei o quê. Eu orei. De fato, ela começou a mexer mais a mão na minha, assim. Ela começou a voltar em si, mas ela não levantou e saiu pulando, até porque é uma recomendação médica também. Só que aí a minha esposa, a gente foi lá, orou, conversamos com o pai, prestamos assistência ali para eles, emocional tal. E depois veio o médico, levaram eles, o negócio do SAMU, a menina, fomos embora. Só que eu fiquei, quando eu fico meio anestesiado com as coisas, eu fico parado assim, né? Minha esposa já sabe, fico parado, eu não consigo mais ver nada na minha frente, sabe? Parece que um negócio me para assim de um jeito. Por quê? A minha expectativa era, cara, eu quero ver essa mulher. Tá, você quer. E aí a minha esposa vira para mim assim, como o Rafael fala, aquela que traz a razão, né? A gente indo para casa já de Uber. Aí ela, por que você tá assim? Já sei. Você gerou expectativa tal? Eu falei, pô, queria que ela tivesse, não sei o que, ela... Fica tranquilo, sabe por quê? Ela se sentiu amada. Cara, quando ela falou isso, eu falei, caraca, é isso. Porque a mulher agradeceu a minha esposa, falou assim, caramba, vocês nem me conhecem, vocês saíram, porque a minha esposa compartilhou um pouco com ela, onde vocês estavam e estava orando aqui por mim, poxa, muito obrigado. Ela se sentiu amada. E foi quando eu falei, cara, é isso. As pessoas precisam se sentir amadas, né? Então, não tenho medo de impor as mãos, de orar, só demonstre amor. Se ela vai ficar curada ou não, não é contigo, meu amigo, é com Deus. Então, vamos lá. Então, isso trouxe uma sensação boa para mim. Então, vamos lá, já está se encaminhando para o final, hein? Aguenta aí. Olha, eu quero parabenizar vocês, né? Somos lá no grupo 12 líderes, ou 11, né? Se eu não me engano. E a gente tem aqui 3 líderes, tirando eu e Solange, né? 3 líderes ou tem mais aqui? 4. Quem mais está aqui com a gente que eu não estou vendo? Além de você, Solange. Tem Sandra, Rafael, Ana. O Alex ainda está aí. O Alex. Porque não está aparecendo o Alex aqui para mim. E o Alex. Parabéns por vocês estarem aqui, tá? Parabéns. Essa é a fome. É a fome. Cortando aí, desculpe cortar, mas a Sandra falou escreveu uma coisa muito verdade no chat. Muito verdade. As pessoas estão muito carentes mesmo.
sim, sim. Demais, de amor, de amor, de amor. Vamos lá. Aí, tá me ouvindo, não? Rafael, a galera tá me ouvindo. Acho que é você aí que travou, hein? Tá ok aqui. A Sandra que estava falando, o microfone dela estava desligado. Ah, tá. Pode falar, Sandra, abre o Sandra. microfone. Abre o microfone. Oi. Não, estava dizendo, assim, eu trabalho numa banca, né? E tem muito idosos, muito mesmo, que vão lá conversar comigo. Eles vão lá e falam assim, só vim aqui só te ver. E aí eu começo a conversar, eles ficam conversando, conversando, não compram nada, eles querem atenção. Aí eu vejo a carência do povo, entendeu? Eles são muito carentes, muito mesmo. Tem muita gente carente. Muita gente que perdeu também seus entes queridos na Covid, muito viúvo vão lá conversar comigo, idosos, sabe? Tudo com a carência, e fica falando, e fala que comprou cama, e compra não sei o quê, que eu tô carente, que eu vou arranjar uma mulher. Eu falei assim, eu tenho que ser feliz, calma, que tudo, na hora do momento certo, Deus vai preparar uma varoa valorosa para você, aí eles começam a rir. Mas tem muita gente carente, muita gente carente. Não, cara, e esse é incrível. E a banca lá, ô Sandra, é um ponto do reino para você Sim, sim. pregoar a Uhum. verdade, sabe? Hoje mesmo teve um senhorzinho lá que se engasgou. Aquilo me deu nervoso. Deus falou assim: pega o teu óleo ungido e ora ele. Eu peguei o óleo ungido, botei. Falei: calma aí, senhor, calma aí. Botei no pescoço dele, comecei a orar. Falei: Senhor, repreende essa tosse em nome de Jesus. Porque eu estava vendo a hora que ele ia, sabe? Deu um treco ali. Me deu nervoso aquilo. Eu falei assim: eu não temi. Eu falei: Senhor, o Senhor é comigo. Aí quando ele foi embora, ele já estava bem melhor. Assim, ele falou: essa tosse não para, não para. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus, cura ele. Justamente. Para manifestar a glória de Deus, né? Sim, Tem que sim. É tudo para o tornar o nome nome dele, dele nada mais para mim. famoso. É isso aí. Pô, e isso é muito legal. Eu gosto muito disso, gente, porque assim, teve uma situação aqui no condomínio que alagou algumas casas aqui. E aí, por que eu falo da gente ter uma mentalidade empreendedora? Porque uma mentalidade empreendedora enxerga um problema e encontra uma solução. Então, todo problema que há no mundo, gente, existe uma solução. É uma oportunidade de você apresentar Cristo. E aí você fala, pô, você quer que o local encha, a casa alague? Claro que eu não quero. Só que se aconteceu, pô, o que eu tenho que fazer? Opa, eu tenho que ficar alegre. Alegre, feliz. Não com a situação que a pessoa se encontra, mas que, caramba, é uma oportunidade que eu tenho de falar do amor de Cristo. Porque as pessoas acabam ficando mais sensíveis em situações assim. Entende? É um trabalho, por exemplo, que um capelão faz muito dentro dos hospitais, né? Por exemplo. Tá? Muito bacana, muito bacana. Isso aí, Sandra. Vai para cima. É passar a maneira, como é que fala? Uma maneira mais amorosa, né? Mas não é amorosa a palavra, positiva de ver as coisas, né? Sim. Juarez mesmo está fazendo uma obra numa casa em que a casa alagou. A casa da moça alagou nessa última chuva que teve aí, a casa alagou. E aí o Juarez está começando a fazer a obra dela lá. E eu falei com ela, falei, olha, Deus permitiu a sua casa alagar para você poder construir o seu segundo andar, porque você estava aí há quanto tempo para fazer essa obra? 5 anos essa obra parada, e vocês aí, todo mundo amontoado num quarto só, agora um vai estar com suíte, agora cada um no seu quarto. Então foi providência de Deus isso acontecer. Aí ela, é mesmo, é mesmo. Justamente, gente. Justamente. Não se conformem, gente, as pessoas chegar para você, a pessoa, ai, não, a minha vida assim, a minha vida assada. Aí tem gente que entra naquela conversa, aí fica uma conversa de lamúria, não, fala para ela, não, peraí, sabe? Poxa, você tem que exalar esse perfume, essa alegria, esse prazer, esse amor. Foi para isso que nós fomos chamados, gente. Mas vamos lá.
falei aqui de algumas ferramentas para te ajudar. Agora, os 3 inimigos do propósito. Os 3 inimigos do propósito. Número 1, necessidade. Necessidade. Tem muita gente que, já citei aqui, Esaú, por exemplo, por uma necessidade, vendeu um prato de lentilha, vendeu ali a bênção da primogenitura, né? Vendeu o prato de lentilha, não, na verdade, vendeu a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, né? Ou seja, por uma necessidade que ele estava momentânea. E aí, se a gente pega, por exemplo, a vida de Jesus, né? Jesus, lá no início do seu ministério, estava no deserto, sendo tentado, e a primeira tentação de Satanás foi o quê? Física, né? Quando Satanás chega e fala para ele transformar pedras em pães. Ou seja, ele estava com fome, era 40 dias, 40 noites, no auge, sabe? Talvez de uma fome ali física, por exemplo. Então a tentação dele era usar os recursos para sua necessidade, não para cumprir o propósito, né? Então, o que impede uma pessoa de ter sucesso, de viver, de fato, o teu propósito, muitas das vezes não são portas fechadas, mas é entrar em portas erradas. E a porta da necessidade é uma porta dessa. Então, Jesus ele tinha muito claro o propósito dele, né? Ele conhecia muito bem a palavra, né? E ele foi lá e combateu o diabo na palavra. E ele não foi levado por uma necessidade. Então, a necessidade é um inimigo do propósito. Segundo inimigo, oportunidade. E aí você vai lá, de novo, na tentação de Jesus, nós vemos o quê? Satanás propondo a ele um atalho, ou seja, pular processos. E pular processos no reino de Deus, isso é muito prejudicial. Agora, tem gente que confunde o pular processos com acelerar, tá? A palavra de Deus diz que ele tem pressa. Então, você precisa entender o seguinte, você não vai pular etapas, ok? Mas tem como você acelerar. O que você tem que entender no meio disso tudo? Vou pegar o exemplo do povo de Israel. Era 40 dias só. 40 dias? 40 dias só. Foi o quê? 40 anos. Ou seja, existia um processo que se eles obedecessem, se eles não reclamassem, se eles adorassem a Deus, se eles buscassem ao Senhor de todo o coração deles, eles iam chegar lá o quê? Em 40 dias. Ou, quiçá, até antes. Entende? Então, não confunda o acelerar, tá? Com o pular processo. Pular processo é quando você quer ficar dando jeitinho. Abraão, por exemplo. E hoje, né, a gente sofre aí um pouco por conta de um movimento errado de Abraão. Ele foi querer pular o processo, ele foi querer dar o jeito dele. Pô, qual é o jeito dele? Não, vou lá e vou me deitar com ele e Sara, né? Com a escrava. Entende? H. Com Agar. Isso aí. Então, isso é muito prejudicial no reino de Deus. Porque nós deixamos de ganhar ferramentas necessárias para um futuro, né, que Deus já nos prometeu e para cumprir o nosso propósito. Então, cada etapa que você está passando, cada processo que você está passando, Deus está te instrumentalizando, está te dando ferramentas para que você possa cumprir o propósito dele. Eu compartilhei, foi com o Rafael, depois eu compartilho no grupo lá também, um podcast, né, da Karina Bach, e com a Tânia Tereza, ela fala justamente sobre isso. Ela fala justamente sobre isso. Quem já viu aí sabe do que eu estou falando. Ela fala sobre essa questão de não pular os processos, né? E ela fala que tudo que ela viveu e tudo que ela passou, tudo que ela aprendeu, Deus chegou uma vez, ó, chega, você aprendeu tudo isso, foi para quê? Para cumprir esse propósito. Entendeu? Agora, ela acelerou. Ela acelerou. Por quê?
Quem dizia que ela não poderia chegar e se tornar a juíza que ela se tornou, os locais que ela almejou? Não, ela foi lá, deixou a desculpa de lado, de filho, de falta de tempo, vou para cima. Ela pegou lá, né, advogado, esse aqui é a melhor oportunidade? Pô, é essa aqui que eu vou fazer então. Ela já tinha idade, fez nova, né? Ela já tinha idade. Já tinha idade, justamente. Então, o acelerar é isso, tá? Tenha clareza em relação a isso. Perfeito? Terceiro inimigo do propósito é o multitarefa. Opa, isso aí me pegou de jeito, multitarefa. Já fui o multitarefa, gente. Um monte de tarefa achando que estava sendo produtivo e nada. Então, fazer várias tarefas, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo, você acaba não vivendo o seu propósito. Você não tem como viver o seu propósito. Tá? Então, a verdade é que pessoas que são multitarefas, né, na verdade, pessoas que têm uma habilidade, na verdade, né, que são de fazer várias coisas mal feitas. A pessoa que é multitarefa acaba fazendo coisas mal feitas. Mal feitas. Então, entenda que você tem um propósito, entenda que você tem uma jornada, tem um caminho, ok? Então, esses são os 3 inimigos do seu propósito: necessidades, oportunidades erradas e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí você fala assim, pô, João, e se eu tenho aqui uma empresa, pô, sou eu presa, é eu que tenho que fazer tudo na minha empresa. Então, você precisa ter um processo definido dentro da sua empresa, porque senão o seu negócio não se sustenta, não cresce, não alavanca. No seu ministério, a mesma coisa. Então, por exemplo, eu peguei um exemplo da célula aqui, de casais que eu estou como líder. Cara, eu já identifiquei. Falei, cara, esse casal aqui, eu orei a Deus, tal, busquei, mas falei, esse casal aqui tem um perfil. Cheguei, bati um papo com eles, vi o coração deles, já comecei a treinar eles, tá entendendo? Então, já estão assumindo, às vezes eu fico lá quietinho, só ouvindo, eles estão lá fazendo o trabalho. Então, é assim. Então, você tem que também aprender a delegar, né? Então, a gente está falando de liderança aqui. E aí, os 5 ministérios. Isso aqui eu vou aprofundar depois com vocês, tá? Nos 5 ministérios. Lá em Efésios 5:11, vai nos mostrar os 5 ministérios, que são eles: apóstolos, mestres, profetas, pastores e evangelistas, tá? Então, esses ministérios, fora do contexto de igreja, só para você entender por quê. Se a nossa vida é uma vida pautada para o reino, a gente tem que começar a identificar, porque nem todo mundo foi chamado para um contexto de estar dentro da igreja. Existe a esfera da igreja, as esferas da sociedade, e existem outras esferas da sociedade. Como a gente viu no vídeo passado, que eu mostrei, o cara lá achando que estava bombando como pastor. Aí, de repente, ele chega diante de Deus, não, mas eu te chamei para ser médico. Entendeu? E médico tem a ver com pastor. A diferença é que ele vai pastorear pessoas, não com um título de pastor ou não de frente de uma denominação, mas em um local. Então, trazendo um pouco para fora da igreja em si, eu coloquei aqui, para vocês entenderem de maneira clara, que um apóstolo, por exemplo, ele tem as características de um empreendedor, de um construtor, o apóstolo. Aquele cara vai lá, faz, abre, mobiliza, implanta. É a característica do apóstolo. Então, se você, às vezes tem um negócio, tem uma empresa, cara, você é aquele empreendedor serial, vai lá, faz um negócio, aquele negócio começa a rodar, você já daqui a pouco está fazendo outro. Você tem uma característica de apóstolo, tá? Um mestre.
Isso aí é fácil, né? É a característica de um professor, de um instrutor. E aí o que é interessante? Você identificar isso em Deus. Só que você, no seu dia a dia, na sua jornada, você acaba passando, tá? Por esses ministérios. Porque uma hora, meu amigo, você vai ser um apóstolo. Você vai implantar algumas coisas, vai construir algumas coisas. Uma hora você vai ser um professor que você vai explicar algo para alguém. Uma hora, né, você vai ser um pastor, por exemplo, que vai ali pastorear, aconselhar. Então você acaba passeando, mas tem algo que é específico seu, que Deus te chamou para aquilo, tá? Então um profeta, por exemplo, ele tem uma característica artística. Ele é um mensageiro, por exemplo, aquele que fala, né, pega a mensagem divina de Deus e transmite. Então ele tem uma característica de um mensageiro, de um artista. E um evangelista tem a característica de um vendedor, de um comunicador, de um marqueteiro. As características do evangelista, tá? Isso aqui depois a gente vai se aprofundar, bem provável na próxima aula, mas já estou passando aqui para vocês, por quê? Eu vou compartilhar lá no grupo um link, tá? Para você fazer um teste. É um teste de perfil comportamental de ministério. Bem legal esse teste. Ah, esse teste vai definir o que eu sou? Gente, não é isso que eu estou falando, mas vai te ajudar, vai te dar um norte, né? Tem ali uns 95% de precisão de ser aquilo, mas é um teste bacana, você vai fazer, né? Esses testes são legais, só que eu sempre gosto de explicar. Você vê que eu falo uma coisa e também trago uma outra face da situação. Esses testes, dependendo do seu momento emocional, por exemplo, vai dar aquilo. Então, por isso que ele não é 100% preciso. Ok? Então, se eu tiver muito, por exemplo, pastoreando pessoas, como ali ajudando pessoas, quando eu for fazer um teste desse, o que vai acontecer? Automaticamente vai dar ali que talvez eu tenha as características de pastor. Então, quando você for fazer o teste, sugiro que você pense em tudo aquilo que a gente falou aqui anteriormente, na sua história, naquilo que mexe com o teu coração, naquilo que você tem maior facilidade, ok? Só para ficar claro aí. Você vai fazer um teste, eu vou mandar lá no grupo, ainda hoje eu mando assim que terminar. E aí você tem que entender o quê? Que você tem uma característica em evidência, né? E uma secundária. Então, por exemplo, a minha característica, acho que vocês já devem saber ali, é uma característica de evangelista. E a minha secundária é de apóstolo, tá? Porque, gente, apóstolo não tem a ver com o cara que veste o manto e fala que é apóstolo, tá? Depois a gente vai se aprofundar nisso aí. Você entender. E a gente está falando aqui de liderança, por isso que eu estou trazendo esse contexto para vocês também, em relação a, vamos dizer, a questão secular. Para você olhar até dentro da sua casa, numa empresa, sabe, no seu trabalho, no seu negócio, e falar, opa, eu tenho essa característica aqui. Pô, interessante. E aí você até colocar estratégias baseadas nisso, ok? E aí, para finalizar, essa parte aqui sobre descobrir o propósito, sucesso e prosperidade. Então, sucesso, gente, aos olhos do mundo, é ter muito dinheiro ou conquistar marca importante. A prosperidade geralmente está ligada a ter uma boa moradia, né? A ter o carro do ano, a casa maravilhosa, enfim, né? Tudo aquilo que às vezes a gente vê aí nas redes sociais. E o fracasso e o sucesso podem ser ensinados também, né? Não como o mundo está pregando por aí, mas também nós podemos pegar as características dessas palavras e passar a vivê-las na nossa vida, tá?
Só que qual é o porém? O porém, né, que podemos redefinir essas palavras de acordo com a palavra de Deus. Porque a prosperidade, de fato, é ter todos os recursos necessários. Anote isso aí, a prosperidade é ter todos os recursos necessários para cumprir o nosso propósito. Ok? E o sucesso é conseguir ser chamado amigo de Deus, estar mais próximo de Deus. E isso, gente, nos traz satisfação e felicidade, tá? Então, quando você sabe qual é a tua vocação, teu propósito, teu chamado, quando você entende o processo, tudo aquilo que eu falei na semana passada, e você sabe a etapa da missão que você está, isso vai te trazer satisfação, felicidade. Ok? E as considerações finais. Eu falei na semana passada sobre a montanha, né? Lembra da montanha? Que está lá, o nosso propósito, está lá, aquilo que Deus nos prometeu, mas nós precisamos antes subir aquela montanha. Então, precisamos de quê? De ferramentas. Precisamos de recursos físicos, emocionais, recursos financeiros também e recursos principalmente espirituais. Então, a montanha do processo ela é infinita e cada etapa que você sobe te dá a chance de enxergar uma próxima etapa, tá? Porque o ápice disso tudo é quando, de fato, nós vivemos uma vida com propósito, quando encontramos a Cristo, né? Quando levamos esse evangelho do reino de várias formas, de várias maneiras. Então, a proposta aqui é te dar um start, né? Então, o que eu quero? Que você faça os exercícios, né? Algumas vezes, se necessário, tá? E que você seja intencional. E ajude também outras pessoas a encontrarem o seu propósito, tá? Ajudem outras pessoas a se apaixonarem, a terem fome, a construir também algo junto com você, porque eu preciso, na verdade, da ajuda de vocês. E Deus também, ele conta com a gente. Ele conta com a gente para que a gente possa juntos, sabe, construir esse exército, sabe, de pessoas que vivem uma vida de propósito, mobilizar essas pessoas, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje e eu estou abrindo aí agora para perguntas, comentários, dúvidas. Solange, se quiser. Posso parar de gravar, né? Sim.